Se tornar o rei dos piratas está diretamente relacionado a se tornar um dos, se não mais forte do mundo de One Piece. Para isso, Luffy vem enfrentando inúmeras batalhas ao longo da sua jornada para realizar o seu sonho. Nessas batalhas, o Luffy geralmente vence, mas muitas outras vezes também é derrotado. Nesse vídeo aqui nós vamos ver todas as vezes que o Luffy já venceu e todas as vezes que ele foi derrotado. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe todas as vitórias e todas as derrotas que aconteceram com o Luffy ao longo da sua jornada. Eu acredito que eu trouxe todas, se não tiver trazido vocês deixem aqui embaixo nos comentários se eu tiver esquecido alguma. Eu só não vou contabilizar aqui os fillers e também não vou contabilizar o mangá, então não vai ter spoiler esse vídeo aqui. Eu peguei todas as lutas que aconteceram no mangá que foram adaptadas para anime. Antes do vídeo começar, eu queria perguntar pra vocês se vocês assistiram esse vídeo aqui, que é falando sobre todas as derrotas dos Mugiwaras. Se não tiverem assistido, relaxa, assiste esse vídeo aqui até o final, e lá eu vou te relembrar sobre esse vídeo, eu vou deixar lá na tela final. Agora já vai deixando aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Logo após o Luffy se tornar um pirata, ele foi pego por um redemoinho que jogou ele na Ilha da Álvida, onde ele foi salvo pelo Kobe e os dois acabaram se tornando amigos. Inspirado pelo sonho do Luffy em se tornar o rei dos piratas sem se importar de morrer, o Kobe também gritou seu sonho para Álvida, que é se tornar um marinheiro para prender piratas assim como ela. E quando ela iria atacá-lo, o Luffy se põe em sua frente e acaba derrotando ela com seu Gomu Gomu no Pistol. Já em Orange Town, Luffy e Zoro e Nami lutam contra os piratas Bug. E o primeiro inimigo que o Luffy derrota é o Moji, depois que ele destruiu o pet shop do Shou Shou. O Luffy disse que não perdoaria ele e acabou derrotando facilmente. Depois ele foi atrás do seu capitão, que no caso é o Bug. Depois que ele descobriu que o Bug conhecia o Shanks, mas que não respeitava ele depois que ele danificou seu chapéu, o Luffy ficou muito pistola e acabou derrotando ele, mandando ele pra longe com uma bazuca. Na ilha do Usopp, os Mugiwaras acabaram envolvidos no plano do Clarador, que era destruir toda a ilha e matar a Kaia, para que ele pudesse ficar com toda a herança dela. O Luffy, por sua vez, ficou com o mais forte, que no caso era o Clarador, ou melhor, Capitão Kuro, e depois de uma batalha intensa entre eles dois, ele acabou conseguindo vencer e frustrando todos os planos do Capitão Kuro. Já no Baratie, o Luffy acabou destruindo parte do navio sem querer, e como ele não tinha dinheiro para pagar, ele teve que pagar com serviço. Ele teria que ficar lá por um ano, que estragaria ali todo o seu plano para se tornar o rei dos piratas. Mas ele viu uma chance de escapar quando Don Krieger atacou o navio. Ele fez um acordo com o Zeff de que se ele conseguisse vencer, ele poderia zarpar a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma batalha de determinação contra todo tipo de arma que o Luffy saiu vencedor. Depois disso, os Mugiwaras foram para a ilha da Nami, porque o Luffy só queria ela como navegadora e não queria qualquer outra. Ao chegar lá, eles acabaram descobrindo a história triste da Nami e tudo que ela veio fazendo ao longo da sua vida, mas o Luffy não deu atenção nenhuma para isso. Ele acabou realmente reagindo quando a própria Nami chegou para ele e pediu ajuda. Aí sim ele foi até o Arlong Park e acabou derrotando o Arlong. Como última parada antes da Grand Line, os Mugiwaras foram até Log Town, local onde o Luffy teve que bater de frente contra o Smoker. Só que o Smoker era uma Logia e até aquele momento não teria como vencê-lo. Mesmo assim, o Luffy bateu de frente com ele, só que seus golpes não eram efetivos. E no final, o Luffy acabou sendo derrotado e foi imobilizado. Ele só não foi preso porque o Dragon apareceu nesse momento e salvou ele. E assim ele pôde zarpar e entrar na Grand Line. Depois que os Mugiwaras passaram pela Montanha Reversa, o Luffy bateu de frente contra a Laboon. Primeiramente porque ela destruiu ali a proa do navio, e depois porque ela estava batendo contra a Headline, e aí o Luffy lutou contra ela para impedi-la de fazer isso. Ela teria que esperá-lo até ele voltar, então o resultado da batalha entre eles dois foi um empate. A primeira ilha que os Mugiwaras foram depois que entraram na Grand Line foi o Whiskey Peak.
que é uma ilha formada ali por caçadores de recompensa que enganam piratas para primeiro roubar tudo o que eles têm e depois para prendê-los e entregá-los para a marinha em troca das suas recompensas. Os Mugiwaras caíram nisso, mas dois deles são bem espertos e bem resistentes a álcool, que no caso é o Zoro e a Nami. Depois que o Zoro acordou e percebeu tudo o que estava acontecendo, ele resolveu acabar com todo mundo. E foi exatamente isso que ele fez. Só que depois que o Luffy acordou, ele viu que o Zoro tinha batido em todo mundo que tinha dado comida para ele. E uma batalha entre os dois se inicia. Nessa batalha, eles acabam derrotando o Mr. Five e a Miss Valentine. Só que o resultado dela foi uma vitória para Nami, onde Luffy e Zoro acabaram sendo derrotados. Em Little Garden, os Mugiwaras acabam lutando contra o Mr. Tree e a Miss Golden Week, e o Luffy fica encarregado de lutar contra o Mr. Tree e acaba vencendo também. Já nos mares em volta de Drum, os Mugiwaras acabam conhecendo o Apple e já não gostam dele de cara. O Luffy joga ele para longe com um golpe e vence a primeira vez. Depois eles se reencontram no castelo de Drum e o Luffy vence ele outra vez jogando ele para longe. Só que dessa vez ele foi parar em outra ilha. Em Alabasta, o Luffy luta contra o Crocodile 3 vezes e acaba sendo derrotado 2 delas. Primeiramente eles lutam fora de Green Base e o Luffy acaba perdendo a concentração e leva um ocão. Ele só não morre porque a Robin salva ele. Em um segundo momento, o Luffy volta para lutar contra o Crocodile já sabendo a sua fraqueza, mas mesmo assim ele acaba sendo derrotado com todo o líquido do seu corpo tendo sido sugado, e só não morreu por sorte também. Na terceira batalha entre eles dois, o Luffy já não precisava mais de água, porque ele estava coberto por sangue e o sangue fez o corpo do Crocodile tangível, e aí o Luffy conseguiu vencer. Já na ilha de Jaya, o Luffy lutou contra o Bellamy, ou primeiramente apanhou pro Bellamy porque não queria lutar contra ele, não achava que ele era digno nem de tomar uma surra. Só que depois o Bellamy rouba todo o tesouro do Cricket e o Luffy vai lá para recuperá-lo. Eles lutam, mas não foi uma luta, foi um massacre, onde o Luffy acabou derrotando o Bellamy com um soco só. Ao chegar em Skype, os Mugiwaras foram derrotados de cara pelo Wiper, inclusive o Luffy também, porque eles ainda não tinham se acostumado com o ar rarefeito de 10.000 metros acima do mar. Nesse arco, o Luffy também luta contra o Satori com a ajuda do Sanji e os dois acabam vencendo. E no final, o Luffy também acaba vencendo o Deus Enel, porque só ele poderia fazer isso sendo de borracha. Em Long Ring e Long Land, os Mugiwaras acabam enfrentando Fox no Dave Back Fight. A terceira partida desse jogo é uma batalha entre os dois capitães, onde o Luffy luta contra o Fox e acaba vencendo no final. Depois disso, os Mugiwaras acabam encontrando o Aokiji, com o Luffy percebendo que todo mundo estaria em perigo se enfrentasse ele, e ele acaba pedindo ali um X1 para que depois o Aokiji não fosse atrás deles. Nessa batalha, o Luffy acaba sendo derrotado mais uma vez. Em Water 7, o Luffy acaba decidindo que os Mugiwaras vão trocar de navio, e isso causa uma discussão com o Usopp. Eles acabam se enfrentando e o Luffy vence no final. Depois disso, os Mugiwaras são incriminados da tentativa de assassinato do Iceberg, mas a gente acaba descobrindo que foi a CP9. Quando os Mugiwaras batem de frente com eles, o Luffy acaba sendo derrotado mais uma vez, porque o Luffy não conhecia as técnicas do Rokushiki e nem conhecia a transformação do Rob Lute, e o Luffy também fala que não estava motivado nesse momento. Quando os Mugiwaras vão para Enies Lobby, o Luffy é o primeiro a chegar na Torre da Justiça. Lá ele acaba batendo de frente com o Blue Eno e agora que ele está motivado e tem algumas novas técnicas, ele acaba derrotando o Blue Eno com o Gear Second. Depois disso, o Luffy ficou encarregado de derrotar o Rob Lute, que é o mais forte da CP9. Eles tiveram uma batalha bem dura, onde o Luffy quase foi derrotado inúmeras vezes, só que ele se levantou e conseguiu vencer no final. Quando os Mugiwaras voltaram para Water 7, o Garp estava lá e foi ao encontro do seu neto, levando consigo o Kobe e o Elmepo. E lá eles tiveram uma trocação com Luffy e Zoro, onde o Luffy conseguiu vencer também. Em Thriller Bark, o Luffy acabou sendo capturado pelos zumbis e teve a sua sombra arrancada pelo Moria, então a gente pode contar como uma derrota também. Só que mais tarde ele voltou como Nightmare Luffy, e sozinho ele acabou lutando contra o Wars e contra o Gecko Moria também.
Só que para derrotar o Gekko Moria, ele teve que se juntar com os Mugiwaras e só assim eles conseguiram vencer. No final, o Gekko Moria juntou 1000 sombras e ficou super forte, só que ele não se controlava e o Luffy foi para um x1 contra ele. Nessa situação, o Luffy usou o Gear Second e o Third ao mesmo tempo e no final ele conseguiu vencer. Agora indo para Sabaody, nós podemos contar que aquele socão que o Luffy deu no Tenryubito também foi uma vitória. E depois, junto com os Mugiwaras, eles também conseguiram vencer um dos pacifistas. No final, o Luffy e os Mugiwaras acabaram sendo derrotados pelo Kuma, com cada um tendo sido espalhado pelo mundo, e o Luffy tendo ido parar lá em Amazon Lily, local onde ele teve que lutar contra a Marigold e a Sandersonia. E mesmo que as duas estivessem com o Haki da Observação e do Armamento, elas ainda não eram párias para o Luffy no Gear Second, e elas acabaram sendo derrotadas também. Quando o Luffy decidiu invadir a prisão de Impel Down, ele não sabia que teria que lutar contra o diretor da prisão. E aqui nós temos mais uma derrota do Luffy, porque, mesmo ele tentando com todas as suas forças, ele não podia superar o veneno do Magellan, e no final ele acabou sendo derrotado. Já na fuga da prisão, ele lutou ou bateu de frente contra o Barba Negra, e a gente poderia dizer que foi um empate, porque tanto Luffy quanto o Barba Negra conseguiram acertar seus golpes. Só que se essa luta continuasse, o Luffy seria derrotado sem sombras de dúvidas. Nós também podemos contabilizar todas as vitórias do Luffy contra as bestas carcereiras, tanto na descida quanto na fuga da prisão. Já na guerra de Marineford, o Luffy foi derrotado inúmeras vezes e também derrotou alguns inimigos. Só que eu falei sobre toda essa corrida do Luffy em um outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. E por isso eu não vou contabilizar aqui nesse vídeo também. Depois do time skip, o Luffy mostrou toda a sua evolução de poder derrotando o pacifista com um só soco. O mesmo pacifista que precisou de todos os Mugiwaras para derrotá-los antes do time skip. Aí ele mostrou quão realmente forte ele ficou. Já na Ilha dos Tritões, ele luta contra o Vanderdecken e consegue vencê-lo facilmente. Mais tarde ele empata com o Jinbe porque o Jinbe estava tentando impedi-lo de derrotar o Rody Jones naquele momento. O Luffy estava querendo de todas as formas derrotá-lo. E no final do arco, o Luffy também consegue derrotar o Rody Jones, que só deu muito trabalho porque estava embaixo d'água e estava tomando esteroides anabolizantes. E se não fosse por isso, ele seria bem fraco e ele até foi derrotado pelo Zoro debaixo d'água. Em Punk Hazard, o Luffy acaba ajudando na derrota do Dragão de Fogo. Depois disso, ele consegue vencer o Chopper no seu modo Monster Point, que estava sendo controlado pelo Franky, e mais tarde ele acaba sendo derrotado pelo Caesar Clown, porque ele não sabia lidar sua técnica de retirar o ar de um ambiente, e o Luffy acabou sendo pego por essa técnica e foi derrotado também. Quando ele voltou e bateu de frente contra o Caesar Clown mais uma vez, ele conseguiu vencer sem muita dificuldade, mesmo que o Caesar Clown estivesse ali mais forte com o Shino-Kuni. Em Dressrosa, mais especificamente no Coliseu Corrida, o Luffy também consegue vencer o Hairujin. Ele vence o Sai porque estava no seu caminho na sua batalha ali contra o Don Chinjao, e no final ele também consegue vencer o Don Chinjao sem muitos problemas. Antes do Luffy bater de frente contra o Doflamingo, ele foi obrigado a lutar contra o Bellamy, que estava sendo controlado pelo próprio Shichibukai. E aí o Luffy é obrigado a derrotá-lo da mesma forma como derrotou lá na ilha de Jaya. Derrotou ele com um só soco, e isso deixou o Luffy muito pistola. Depois disso, o Luffy foi com tudo pra cima do Doflamingo e acabou derrotando ele com seu Gear Force. E para fechar o arco de Wano, ele acabou lutando também contra o Fujitora. Uma batalha que eu posso dizer que foi empate, só que só foi empate porque foi interrompida, porque eu não apostaria no Luffy para conseguir vencer. Na verdade, ele foi salvo, senão ele seria derrotado mais uma vez. Em Holy Cake, o Luffy acaba lutando contra o Cracker, que é um dos generais da doçura da Big Mom. E ele só consegue vencer porque tem a ajuda da Nami. A Nami utilizando ali a chuva para molhar os biscoitos do Cracker e fazer com que eles percam resistência para que o Luffy pudesse comer no final. E utilizando ali o Gear Force Tankman, o Luffy acabou conseguindo vencê-lo. Depois disso, sem ter se recuperado ainda, o Luffy acaba lutando contra o Sanji, ou se deixa espancar, porque ele sabia que mesmo que ele estivesse apanhando, ele sabia que quem mais estava sofrendo naquela situação era o Sanji. Depois disso, o Luffy, ainda não satisfeito, também apanhou para o exército da Big Mom e acabou sendo capturado. Agora pulando para depois que os Mugiwaras acabaram com a festa do chá da Big Mom, eu também posso dizer que o Luffy acabou sendo derrotado pela própria Yonkou, porque ele disse que
que utilizaria ali o Gear Force para dar um golpe na Big Mom. Depois que ele deu esse golpe, acabou secando e teve que ser carregado pelo Sanji. E depois que todo mundo foi capturado, o Luffy já não tinha forças para fazer absolutamente mais nada. Então eu posso contar como uma derrota também. No final, o Luffy teve que lutar contra o Katakuri em uma batalha bem difícil, onde ele quase foi derrotado inúmeras vezes. Só que no final ele conseguiu vencer essa batalha utilizando o Gear Force e Snake Man. Para fechar essa lista, nós vamos para o país de Wano, onde primeiramente o Luffy conseguiu vencer o Urashima, que é aquele gordão do sumo. Ele conseguiu vencer facilmente. E depois ele bateu de frente contra o Holden e também conseguiu vencer facilmente. Por último, nós temos aqui ele lutando contra o Kaido, ou o Luffy achando que conseguiria vencer o Kaido e que evitaria a guerra de Wano. Só que ele descobriu que não estava nem perto do nível do Kaido e acabou sendo derrotado facilmente, sem ter dado nenhum dano no próprio Kaido. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Vocês se lembravam de todas as derrotas e vitórias do Luffy? Será que eu esqueci alguma que eu não citei que não é filler e que não só aconteceu no mangá? Eu quero saber e quero que vocês comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e dando o coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se não for inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive aquele sobre as derrotas de todos os Mugiwaras, e eu recomendo que vocês assistam. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!